Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu espero em Deus que Deus tenha dado uma boa semana a todos. Espero que sua família seja abençoada por Deus, que você tenha tido e venha a ter dias de bênção na presença de Deus. Quero gravar mais esse vídeo da continuação da série de Abacuque. Esse é o quarto vídeo da série de Abacuque. No primeiro vídeo nós vimos o pano de fundo de Abacuque, a introdução. No segundo vídeo nós vimos o questionamento do profeta Abacuque a Deus, no capítulo 1, nós começamos a partir do verso 1. No terceiro vídeo nós vimos a resposta de Deus ao profeta Abacuque. E agora nós vamos ver a continuação da resposta de Deus ao profeta Abacuque. Qual é a nossa ideia? Nossa ideia é a seguinte, tentar fazer com que você desperte para estudar mais a palavra de Deus, para lhe fortalecer. Quando você lê Abacuque capítulo 3, versos 17 e o verso 18, você possa ter um entendimento mais amplo do versículo. O que levou o profeta Abacuque a dizer que, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinha, ou seja, aquilo que era o básico da sobrevivência da nação judaica, da qual eles tiravam o seu sustento, e Abacuque disse que ainda que isso faltasse, todavia ele se alegraria no Senhor e louvaria ao Senhor. Por que o profeta escreve isso? Observe que ao afirmar isso, ele está dizendo que isso viria depois de uma dificuldade. Para dizer, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ele diz assim, a figueira provavelmente não vai florescer. Provavelmente vai vir dias difíceis, vir dias de dificuldades, mas eu continuo louvando e exaltando o nome do Senhor. Então, o que teria levado o profeta a escrever isso? Por que será que ele escreveu isso? Então, esse é o objetivo dessa meditação no livro de Abacuque. Por isso que nós estamos fazendo isso pausadamente, aos poucos, vídeos curtos para que você possa acompanhar. Você vai encontrar todos os vídeos dessa série no meu canal, no YouTube, Luiz Carlos Santana. Está lá no YouTube, você vai encontrar todas as séries e se Deus quiser, nós vamos postar outros vídeos também, de outras meditações, de outros trechos da palavra de Deus, mas sempre com essa ideia de que nós possamos ser mais curiosos ao estudar a palavra de Deus. Então hoje nós vamos dar continuação à resposta de Deus ao profeta Abacuque. Hoje nós vamos procurar percebermos na palavra de Deus que Deus vai descrever o inimigo, Deus vai descrever aquele que ele vai usar para punir Judá. Nos vídeos anteriores nós já explicamos a situação de Judá, a situação do reino do sul, nós já explicamos como estava nos dias de Abacuque, e o que o profeta questionou a Deus, e Deus começou a responder o profeta, e ele falou para o profeta, nós vimos no vídeo passado, que ele diz ao profeta que tem uma nação do lado ali de Judá, que ele próprio, Deus, estava levantando para punir Judá. O próprio Deus estava levantando para punir Judá, e ele estava mandando profetas olhar as nações em volta. Olha as nações pagãs em volta e você vai ver essa nação. E agora Deus vai descrever ao profeta a nação que ele vai usar para punir Judá. Ele vai descrever quem é essa nação, quem é aquele que ele vai usar para punir Judá. Então vou fazer uma leitura aqui bem breve de alguns versículos para nós concluirmos nesse vídeo a primeira resposta de Deus ao profeta do livro de Abacuque, tendo em vista que Abacuque ele é uma sentença. Abacuque ele já estava determinado por Deus, Deus já havia dito o que iria fazer. Aqui não é uma profecia de arrependimento, arrependei-vos e alguma coisa dessa natureza como Jeremias fez, que foi contemporâneo mais ou menos contemporâneo de Abacuque. Aqui não é uma profecia de arrependimento, aqui ele está anunciando uma sentença de Deus. Então, Deus agora vai descrever a nação que ele vai usar para punir Judá. Ele vai descrever o instrumento que ele vai usar para punir a nação de Judá, o reino do sul. Diz assim, vou começar a ler do versículo 6, eu já li o versículo 6 no vídeo passado, mas vou começar a ler do versículo 6 para o melhor entendimento. Diz assim, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos os seus direitos e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais
ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita de voar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos dos seus risos. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujos poder é os seus deuses. Deus aqui está descrevendo o instrumento que ele vai usar para punir Judá. Esse texto que nós lemos, Deus está dizendo para o profeta Abacuque, olha, você está vendo essa nação? Os caldeus eram uma potência militar da época de Abacuque. Era uma nação que aonde ela passava, ela conquistava, ela afrontava. Então os caldeus eram essa potência. E Deus está dizendo assim, essa nação que eu vou usar para punir Judá. E Deus está dizendo assim, essa nação que eles fazem as suas próprias leis. Quando o ser humano ele tem regras para cumprir, ele é limitado às suas regras. Certo? Ele, por mais que ele haja, mas sempre vai ter um limite para ele. Ele sabe que ele não pode ultrapassar o limite. Mas Deus está dizendo que os caldeus, os babilônicos que iriam dominar Judá, Deus está dizendo, eles não têm limite. Eles fazem as suas próprias regras. Eles agem do jeito que eles querem e fazem do jeito que eles querem. Deus fala que eles são velozes, mais velozes do que os leopardos e mais valentes, ou seja, mais ferozes, né? Melhor palavra. Eles são mais ferozes do que os lobos. Eles é uma nação poderosa. Eles voam como uma águia, eles é uma nação. E Deus está dizendo para Abacuque, quando eles chegarem, não vai ter jeito, eles vão dominar. E Deus está dizendo, eles têm prazer em rir dos reis que eles dominam. Eles zombam dos reis, zombam dos príncipes, eles zombam das cidades, zombam de tudo isso aí. Essa é a nação que Deus está usando, que vai usar para punir Judá. E o interessante disso, fica uma aplicação para nós agora nesse momento, desse texto, é que Deus disse que ele quem fez essa nação, ele levantou essa nação. Se você for ler Romanos capítulo 9, lá, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que o próprio Deus falou o seguinte, que ele tinha levantado o Faraó e endureceu o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado. Então aqui você vê uma nação que, aos olhos de quem estava na época ali de Abacuque, ela era uma nação que era só uma potência militar, era uma nação grande que estava crescendo. Mas na verdade ali já tinha a ação de Deus, já tinha o mover dele para que essa nação fosse um mero instrumento dele para punir Judá. Então muitas das coisas que acontecem para nós é uma coisa normal. Para nós é uma coisa que não tem muita importância, que não tem muita influência. Muitas coisas que acontecem em nossa volta, a gente julga como uma coisa qualquer. Mas que, na verdade, muitas das coisas que acontecem em nossa volta já é a manifestação de Deus, já é a ação dele, e muito em breve, essa ação que ele tem na nossa volta, ela vai, de uma certa forma, nos atingir, seja para o bem ou seja para uma correção. Seja para nos abençoar ou seja para nos corrigir. Mas o fato é que Deus sempre está agindo em nossa volta. Deus sempre está trazendo alguma coisa para nos abençoar ou para nos corrigir. Então Deus agora vem para o profeta Abacuque, o profeta questiona Deus no começo do capítulo, por que Deus mostrava tudo aquilo que Deus não agia, e agora Deus chega para o profeta e fala assim, eu vou fazer no vosso meio uma obra, eu vou fazer uma obra no meio de Judá, que quando for contado ninguém vai acreditar. Tamanha era a obra que Deus ia fazer. Tamanha era aquilo que Deus ia fazer no meio de Judá. E aí Deus descreve esse inimigo, Deus descreve essa nação que não tem piedade, não tem dó, não tem misericórdia de ninguém, entra arrasando. E essa era a fama dos caldeus, aonde eles entravam, eles conquistavam. E agora Deus olha para o profeta e fala assim, essa é a nação que eu vou usar para punir Judá. Essa é a nação que vai vir contra Judá.
Aí você começa a perceber por que o profeta falou que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque ele sabia que quando essa nação chegasse, não ia sobrar nada. Eles iam conquistar Judá, eles iam levar Judá cativo. E essa é a resposta, a primeira resposta de Deus ao profeta Abacuque. No próximo vídeo nós vamos ver a intercessão do profeta. O profeta agora vai interceder a Deus, depois de ele ouvir isso de Deus, ele vai interceder a Deus pela nação de Judá. Nós vamos ver a intercessão de Abacuque, ou se você preferir, o segundo diálogo, a segunda conversa, a segunda fala de Abacuque a Deus, continuando essa conversa que já era uma sentença, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor. E esse vídeo, essas meditações servem somente para aguçar a nossa curiosidade, nós possamos estudar mais a fundo a palavra de Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus.